Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o professor Frederico Fernandes Dutra, sobre os 30 anos da Constituição. Professor Frederico, primeiramente agradecer aqui a sua presença, mais uma vez, falando hoje sobre a Constituição, mas com um viés relacionado aos direitos do trabalhador. Então, eu queria destacar esse momento aqui mais uma vez, porque é sempre importante a gente, de alguma forma, poder levar informações para o cidadão a respeito das questões relacionadas ao direito trabalhista. Seja bem-vindo ao nosso programa para poder a gente falar um pouco sobre a Constituição hoje. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente, Estamos aqui para comemorar esses 30 anos da Constituição e fazer algumas ponderações que a gente acha que podem ser importantes aí para o nosso telespectador, para o cidadão entender esse processo constitucional aí, em que ponto que estivemos, em que ponto estamos, Eu vejo esse tema da Constituição e dos direitos do trabalhador como temas muito próximos e que eles se encaixam. Todas as vezes que a gente teve a oportunidade de conversar aqui, a gente sempre falou dos direitos dos trabalhadores, mas também falamos da Constituição. Mas hoje o enfoque é esse tempo, os 30 anos da Constituição, os ganhos, as perdas, e como o senhor é professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, de alguma forma tende a contribuir como houve esse caminhar dos direitos dos trabalhadores nesse período. Avançamos ou, de alguma forma, retrocedemos, professor Frederico? Eu acho que a gente avança muito com o início da Constituição, com a instituição dela, A partir de 1988, a gente avança muito, porque vários dos direitos trabalhistas, dos trabalhadores, eles vêm para o corpo da Constituição e ganham uma roupagem de direitos fundamentais. Os direitos dos trabalhadores aí, eu digo, são os direitos que a gente na academia chama de direito do trabalho e direito previdenciário. Eles vão para o artigo 7º da Constituição e se revestem aí dessa roupagem de direito fundamental, Então, eu acho que com a instituição da Constituição nós avançamos, mas hoje a gente enfrenta aí uma crise, de um certo retrocesso que estamos vivendo, Eu costumo, quando vou conversar com os alunos nas aulas de Direito Constitucional, e eu, por ter tido a experiência de escrever sobre um tema que é ligado ao direito ambiental, algumas temáticas, elas extrapolam os limites do Estado, da nação. Temas como o meio ambiente, a questão do direito do trabalho, a questão ligada à economia, à cultura. Não é somente com esforços internos que a gente consegue, de alguma forma, avançar nesses direitos. Existe uma globalização que ataca fortemente essas temáticas. A gente não consegue resolver a questão do meio ambiente só agindo aqui no Brasil. A gente não consegue resolver a questão do mercado, que está ligado ao trabalho e à economia, só com as ações aqui no Brasil e também da cultura de um modo geral. O direito do trabalho, a gente tem sofrido pressões internacionais para poder a gente vivenciar o que está acontecendo hoje, por exemplo, com essa reforma trabalhista que a gente acabou tendo no final do ano passado? Olha, eu entendo que estamos, sim. Eu entendo que a gente vive dois tipos de pressão. Historicamente, o direito do trabalho está bem ligado à ideia de Constituição, Estado Democrático e Direito, Lá no século XVIII, quando surge o Estado Democrático e Direito do jeito que a gente conhece hoje, no final do século XVIII, ele já está no meio exatamente da Revolução Industrial, A Revolução Burguesa, a Revolução Francesa e Americana e a inglesa antes, elas são fruto da Revolução Industrial, que é a semente do capitalismo, que é o nosso modelo econômico. E o direito do trabalho, já no século XIX, no início do século XIX, ele começa a andar junto e evoluir. E no início do século XX, a gente vive esse momento de constitucionalização dos direitos dos trabalhadores. E passamos quase todo o século XX com inclusão de direitos dos trabalhadores nas constituições do mundo inteiro. As nossas constituições, algumas delas antes das de 88, tentam avançar nesse sentido, Acho que especialmente a de 46, se não me falha a memória. Então,
a gente... isso tudo está ligado a um movimento mundial, né? Não é só aqui. E a ideia que eu consigo perceber estudando isso é que, em determinado momento, o mundo ocidental, especialmente na Europa, percebe que a sociedade lá é mais evoluída socialmente, né? Estou falando do início do século XX, e que os trabalhadores lá não aceitam viver sem um mínimo de dignidade, um mínimo de direitos, né? E aí, de repente, o trabalhador europeu fica mais caro do que os outros. E aí a ideia é padronizar. Se a gente não consegue tirar direito do trabalhador europeu, nós temos que padronizar o resto do mundo, né, dentro globalização, né? Globalização, exatamente. Então a globalização não é esse fenômeno tão recente quanto a gente pensa que é. E aí eu acho que houve esse movimento de constitucionalização do direito de trabalho e do direito previdenciário, é fruto disso. Tem tudo a ver com a economia, quer dizer, não é uma coisa isolada, está tudo interligado, não só entre os assuntos e as ciências, como também entre os países, é tudo interligado. E eu acho, você havia perguntado antes sobre se a gente evoluiu ou retrocedeu, né? Acho que evoluímos muito durante todo o século XX, mas a gente está retrocedendo agora. Eu acho que o mundo ocidental não conseguiu colocar a China nesse padrão. A China não obedece a essas normas internacionais, ela é um Estado muito fechado, mas apesar de fechado politicamente, ela entrou no capitalismo pelas beiradas, né? E aí, lá na China, como você não tem esses direitos padronizados, o trabalhador não tem esses direitos e, por isso, o custo da mão de obra é muito mais barato. Então, a gente enfrenta essa crise hoje. A situação econômica é: ou o resto do mundo vai se adaptar e tirar direitos dos trabalhadores para conseguir concorrer com a China, ou a gente vai se conscientizar que, se isso acontecer, vai ser ruim para o mundo inteiro e a gente vai tentar impor isso para a China. Nós estamos nessa encruzilhada hoje, eu acredito que é isso. Interessante que não se visa o bem-estar pelo bem-estar, se visa o bem-estar com direitos mínimos para salvaguardar a economia, né? Então é aquilo que, de alguma forma, Karl Marx já criticava, né? Quando ele falava que o direito e a democracia simplesmente tinha a função de manter a economia, né, circulando de uma maneira adequada, de modo que os detentores dos meios de produção pudessem sempre estar, né, levando vantagem em cima daqueles que seriam os submissos, né? Os trabalhadores, os proletários, né? É bem difícil a gente imaginar, né, uma salvaguarda de direitos com objetivos como esse, né, pura e simplesmente econômicos. Eu fico pensando aqui na questão do consumidor, né, porque se o sistema capitalista, de alguma forma, quer continuar circulando e acumulando riqueza, né, é necessária a figura do consumidor. E o consumidor quem é? Senão o trabalhador, né? Essa relação ela é paradoxal e parece que não entendem ou não querem entender. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que o capitalismo, os capitalistas entendem isso. Quando do início dos Estados democráticos, o capitalista ele é também o produtor, é o dono de meio de produção. E aquele entendia isso. Inclusive o que marca, né, a grande diferença do trabalho no mundo medieval e antigo para o mundo moderno é o fato de que acaba o trabalho escravo e o trabalhador passa a receber. O capitalismo precisa que o trabalhador tenha salário porque ele precisa que o trabalhador entre no mercado consumidor. E o capitalismo, no início, ele entende isso, e os capitalistas entendem isso. Tanto é que houve essa padronização de ter um mínimo de direitos para todos. Acontece que, em determinado momento, o capitalista passa a ser só aquele investidor especulativo. Intermediário. Que lucra em cima do capitalismo e não necessariamente é o empresário ou industrial produtor. Então, esse capitalista ele tem dificuldade em entender isso, que o trabalhador precisa de renda para o capitalismo funcionar. Do jeito que está, é a encruzilhada da qual eu havia falado antes. Quer dizer, do jeito que está ficando,
a concentração de renda está cada vez maior e já está ficando gritante. Né? Há um estudo, né, do Piketty, o economista francês, que recentemente faz uma análise de dados em vários países importantes para a economia mundial e conclui que nas últimas décadas, se não me engano, 40 últimos anos, o capitalismo só concentra renda e cada vez mais. Chegamos ao ano de 2016 ao ponto de 50% da riqueza mundial está na mão de 1% das pessoas no mundo. Quer dizer, se o capitalismo continua nessa direção de tirar cada vez mais direitos para viabilizar o lucro de poucos, vai chegar um momento que o trabalhador vai perder significativamente o poder de consumo. Acho que nós já estamos sentindo isso no Brasil. E acho que com a reforma trabalhista isso vai piorar. Então, acho que pode até melhorar a médio prazo, mas a longo prazo vai ser pior. E eu acho que o sistema, em algum momento, vai perceber isso. Eu vendo o senhor falar aí, né, acerca dessas controvérsias, eu fiquei pensando aqui o seguinte: a gente está voltando a discutir questões que eram discutidas há 200 anos atrás. Né? Manifesto Comunista, né, do Karl Marx e Engels, o direito à preguiça do Paul Lafarge. Essas discussões, elas não são, né, elas não são da agora, mas estão presentes agora. Por isso que a gente se preocupa por não, né, na atual conjuntura, por não ter tido uma preocupação para ter um mercado mais equilibrado, pensando no bem-estar, pensando na manutenção do sistema, porque a gente vive no sistema capitalista, então a gente tem que ter produção, a gente tem que ter consumo, né, a gente tem que ter investimento, né, as coisas têm que melhorar. Você não pode sair cortando os direitos, as conquistas, pura e simplesmente, porque o passo à frente a gente não sabe qual vai ser. Né? A gente já percebe no passado que tiveram problemas em relação à retomada, né, de crescimento. Você enxerga isso também? Sim. Acho que essa caminhada de volta ao Estado liberal, ela é perigosa. O Estado liberal, quando se funda, ele já entra em crise. Você tem 1700 e alguma coisa, final de 1700, as constituições, né? Americana, francesa, a Revolução Francesa. O Estado liberal nasce ali. Já em 1802 já nascem as primeiras normas de direito do trabalho, porque já perceberam que o Estado liberal não funciona. Isso já absolutamente liberal não funciona. Quer dizer, é uma evolução, né? O Estado começa muito liberal, depois ele fica muito social e depois ele tenta chegar a um meio termo. Isso é evolução, né? E aí, de repente, tenta se retomar mais para um dos lados, eu acho que desequilibra e é perigoso, como você mesmo disse. A nossa Constituição mesmo, no artigo 3º, quando ela fala dos valores fundamentais da nossa República, né, sobre os quais se finca a nossa República, ela coloca lá, se não me engano, inciso 3, os valores da livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. Sim. Quer dizer, está ali explícito que tem que haver um equilíbrio. E o nosso Estado Democrático de Direito, na nossa Constituição, ele se funda neste equilíbrio. E, de repente, se você foge desse equilíbrio, é perigoso. Eu entendo que é perigoso para o Estado Democrático de Direito e é ruim para o capitalismo em si. Se a gente vive num Estado capitalista, a gente tem que pensar em melhorar dentro disso, né? Eu acho que é pior. Eu acho que, a longo prazo, essa retirada de direitos sociais vai causar maior concentração de renda, o que já vem acontecendo, mas eu acho que vai acontecer de uma maneira mais aguda a ponto de colocar o capitalismo numa encruzilhada fatal. A concentração de renda pode ser tanta que chega um determinado momento que vão fazer o quê com esse tanto de pobre, com esse tanto de gente que não está no mercado de consumo, que não está no mercado de trabalho? Professor Frederico, a gente vai continuar essa parte final aí já pensando no futuro, no próximo bloco, então eu vou te pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo. Programa Direito em Foco volta já.
Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando hoje com o professor Frederico Fernandes Dutra, sobre os 30 anos da Constituição. Professor Frederico, o primeiro bloco é um grande panorama, não só nacional, mas também de uma visão globalizada do mercado, que impõe, às vezes, a entrega de direitos para poder equilibrar o mercado. E você citou bem aí a questão com a China, que não se adequa a essas formalidades dos direitos, uma retirada de direitos para poder, de alguma forma, ter o produto europeu, americano, com competitividade no mercado. E no finalzinho do primeiro bloco, o senhor destacou a questão do Estado Democrático de Direito. E o autor que eu estudo, que é o Habermas, ele vai justificar justamente o que você falou, que é o Estado liberal, o Estado social, o Estado Democrático de Direito é a junção dos dois, é o que há de melhor em relação aos dois. Então, nós vivemos no Estado Democrático de Direito e esse Estado nos propicia uma formação do direito com a participação popular, de maneira direta ou representada. O senhor entende, para poder haver essas mudanças que estão ocorrendo hoje, que nós estamos vivendo um déficit de representação? Acho que está claro que sim, Está muito óbvio, se você conversar com as pessoas na rua, se você verificar manifestações em redes sociais, que hoje são a vitrine da nossa sociedade, a gente vê que o que acontece no poder, que o que acontece, que os políticos fazem, está absolutamente descolado daquilo que é o que o cidadão quer. Quer dizer, como é que, de repente, a gente tem essa ideia de que somos um Estado democrático de direito, então a gente elege quem vai fazer as nossas leis. E aí, de repente, eles estão fazendo as leis absolutamente contrárias aos nossos interesses. O que aconteceu para ter isso? É uma crise de representação. Obviamente que existirão várias análises sobre isso, eu não pretendo ser o dono da verdade nesse assunto, mas eu tenho um ponto de vista. Eu acho que, como você mesmo disse, se a ideia do Estado democrático é ter um equilíbrio entre o Estado liberal e o social, está se querendo dizer com isso que é um equilíbrio entre os fatores reais de poder, numa sociedade capitalista, que é o dinheiro, o poder econômico. E, do outro lado, os direitos do povo e o poder do povo. É esse equilíbrio que gera essa sociedade que nós almejamos, onde haja um equilíbrio entre os interesses. Em determinado momento, a gente começa a perceber que não há mais esse equilíbrio. A gente vê claramente com esses últimos escândalos de corrupção que o poder econômico é dono absoluto do poder político na nossa sociedade. O cidadão comum, ele não tem mais força, nem coletivamente ele já não tem mais força para competir com isso. Então, a gente vive realmente uma crise. São vários os pontos que a gente poderia identificar como gerador dessa crise, várias coisas que deveriam ser aperfeiçoadas para a gente aperfeiçoar nossa democracia, o nosso Estado Democrático de Direito, mas eu identifico um ponto específico. A nossa democracia está na mão dos partidos. A gente não é qualquer um. Em tese, qualquer um deveria poder ser candidato e qualquer um pode votar. Mas a gente chegou num ponto que não é bem qualquer um que pode se eleger. Mesmo que na teoria seja, na prática não é. É o partido que escolhe e o partido não escolhe isso democraticamente. Os partidos brasileiros têm donos e a gente sabe disso. E um ou outro partido que possa estar numa disputa interna acaba tendo uma disputa política natural e normal e democrática para ver quem é que vai ser o candidato. Mas na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes você tem uma pessoa que impõe isso de cima para baixo e manda no partido em nível nacional, estadual e municipal. E eu estou vendo você falar, a gente está falando aqui do déficit de representação, imaginando o legislativo apenas, mas a ideia do déficit de representação ela é mais ampla, ela está nos poderes, no executivo e no judiciário. Tanto é que a gente vive a todo momento tomadas de decisão que o povo, a população, entende que está incoerente com os anseios que, de alguma forma, eles estão buscando enquanto sociedade. Isso é problemático. E eu concordo, quando você tem o mercado tomando conta do político, o que se chama de colonização
do mundo da vida, né, por esse autor que eu te falei, o Habermas, a gente fica à mercê dessa cooptação de tudo aquilo que, né, se tem de público, né, de uma maneira estratégica por aqueles que têm efetivamente o poder. E aí direcionam, né, as tomadas de decisão para aquilo que lhes é mais favorável. Eu vejo isso também como, né, talvez o grande problema, não só do Brasil. Isso é um problema mundial. O Brasil acabou aprendendo as estratégias de manutenção de poder, né, pelo poder. Então, a gente não vê trocas, a gente não vê substituição. Um dos requisitos de uma república, né, é justamente a alternância de poder. Né? No Brasil não há alternância de poder. Eu acho que o ser humano é naturalmente corruptível. Uns mais que outros, mas é da natureza humana. E é exatamente por isso que a gente tem que montar um sistema político que preveja alternância, porque a tendência das pessoas que ficam muito tempo no poder e são donas do poder, às vezes por séculos passando de pai para filho, essas pessoas têm a tendência a agirem em benefício próprio. E isso é exatamente o contrário da ideia de república, né, que a gente tem. Então, a gente está vivendo um momento não muito republicano e cada vez menos republicano, que é essa crise que a gente está falando dela aqui, né? Além da alternância de poder, outro fator preponderante é a questão da informação, né? A mídia, a gente vive isso hoje, né? Há uma centralidade. Eu vi outro dia, eu até comentei na entrevista aqui com o professor Nelson Senna, na semana passada, eu vi uma entrevista em que né, a pessoa que estava sendo entrevistada, ela falou, no processo de redemocratização, né, a imprensa, né, a comunicação não se redemocratizou, porque ficou centralizada nas mãos de poucos. Né? E você não tem também acesso alternativo à informação. Tudo parecido. Né? Acho que a internet conseguiu, pelo menos, julgar isso na nossa cara. Mas ainda não democratizou a comunicação. Ela não é acessível a todos. Ela não é acessível a todos, Mas, pelo menos, essa parcela que tem acesso à internet já percebeu que a gente é muito manipulado pela mídia corporativa, né? Acho que já percebemos isso todos. Mas a própria internet já entenderam e os principais canais, eles estão já totalmente cooptados por essa mídia tradicional. Porque a gente não tem acesso a mídias diferentes. A gente sempre vai pelos mesmos caminhos. Né? A população também não, né, de um modo geral, a gente acaba também não ajudando, não contribuindo, porque a gente também não está procurando. Também. Será que a gente está procurando, né, o diferente para poder questionar, para trazer algo novo, né, para a discussão, para o debate? A gente acaba fazendo as mesmas coisas. Né? Até que ponto somos só um gado caminhando e até que ponto a gente é ser humano pensando? É complicado. Realmente... esses programas, essas grandes plataformas da internet, elas têm programas com algoritmos que tendem a repetir e a nos impor as coisas. Né? O escândalo agora do Facebook. Né? Você, essa semana, né, publicou um artigo no jornal aqui de Caratinga, Circulação, falando do fake news. Quer dizer, a manipulação da informação ela é presente. E nós, né, como cidadãos, estamos à mercê disso tudo. Para mim, o maior avanço que a gente vai ter em termos de Estado e sociedade é com uma maior participação popular. E democratização da mídia também é importante. Lá, nesse artigo para esse jornal, eu falei mais alertando o cidadão do perigo dele compartilhar a fake news. Mas aqui no nosso assunto, na verdade, a gente está pegando em outro ponto. Que, na verdade, as próprias empresas, elas já trabalham para criar as fake news e para manipular o pensamento cidadão. Esse problema que o Facebook enfrenta hoje, que é essa denúncia feita aí lá na Inglaterra contra o Facebook, é porque desconfia-se que o Facebook participou de uma fraude imensa, ou pelo menos não vigiou a empresa com a qual fez um contrato, e essa empresa influenciou as eleições americanas, a eleição do Donald Trump, e o Brexit na Inglaterra. E a gente tem um problema sério que essa empresa agora tá vindo participar das eleições brasileiras, para criar fake news, para confundir a cabeça do leitor e direcionar para onde eles querem.
criar notícia falsa para influenciar o eleitor a votar neste ou naquele candidato. E fazer a manutenção do sistema do jeito que ele está aí. Exatamente. Professor Frederico, infelizmente, né, o nosso tempo aqui não dá conta da gente, né, comentar sobre tudo aquilo que é importante a respeito da temática. Mas, de um modo geral, a gente teve a oportunidade, né, de lançar um pouco de informação para o nosso telespectador, né, fazer aqui uma reflexão, tentar fazer uma reflexão, né, diferente sobre o que a gente vivencia acerca da Constituição, dos direitos do trabalhador, né, do que vem pela frente. Né. Eu queria só que você deixasse uma mensagem final aí, né, para o cidadão de Caratinga, da região, para o nosso aluno, para o nosso egresso aqui do curso de Direito. Né? Acho que a minha mensagem é parecida com das outras vezes que estive aqui, é a gente lutar sempre pela busca da informação, o que estávamos falando aqui. E cada um que tiver a capacidade de espalhar o conhecimento, que o faça, porque a conscientização é o primeiro passo para a evolução. Se a gente precisa evoluir, em primeiro momento a gente precisa identificar os defeitos, conscientizar as pessoas do que está acontecendo. Então, acho que nesse momento a gente tem que alertar que está chegando aí uma eleição, que nós estamos vivendo um momento de retiradas dos direitos dos trabalhadores, seja previdenciários ou trabalhistas. Há alguns candidatos que já se posicionaram pela continuidade dessa retirada de direitos e o eleitor vai ser manipulado para concordar com esses candidatos. E eu acho que é isso que a gente tem que ficar atento. Esquecer o discurso da mídia e pensar o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família, para minha cidade, o que é melhor aí a longo prazo. Acho que é isso. Muito obrigado aqui pela sua presença e espero poder, né, te receber num próximo momento aí, tá ok? Muito obrigado. Programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.